Bem-vindo ao canal Escatológico. No dia 22 de novembro de 1963, uma data certamente Illuminati, com todos os carimbos e as credenciais numerológicas para o empreendimento, ou do empreendimento, o presidente John Fitzgerald Kennedy foi publicamente exterminado, assassinado na Praça Dealey, ou na Dealey Plaza, em Dallas, no Texas. Deixarei aqui as cenas para vocês assistirem. Foi algo que abalou muito a geração daqueles que estavam vivos naquela época. Meu pai, por exemplo, ele lembra que estava saindo da farmácia. Todo mundo lembra onde estava, o que estava fazendo quando soube da notícia da morte de John Kennedy. Meu pai estava saindo da farmácia, ele me contou. Na época eu tinha apenas um ano e alguns meses. Então eu fiquei sabendo disso, é claro, pelos livros de história, aquilo que nos contaram. Hoje muita coisa já se sabe a respeito disso, mas eu quero aqui ler uma parte aqui no meu livro Os Reis que Virão sobre este homicídio, já que hoje está completando 58 anos daquele evento. E hoje nós temos aí uma data bem Illuminati, não é, pessoal? Dia 22/11, então está aí o número 11, que é adorado por eles. Esse número sempre aparece aí como assinatura nos eventos por eles perpetrados ou fabricados. Então temos aí o 11, temos o 22, que é o 11 vezes 2, fortalecendo ainda mais a emanação, segundo eles creem, do poder que existe nesse número. E temos também 2021, né? Temos lá o 22 de novo. E se nós somarmos, vamos ver o que dá aqui. 2 mais 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então 22/11, 2021, 58 anos após o assassinato de John Kennedy, temos aí uma data que podemos dizer assim, é uma data padrão Illuminati, certo? Porque a soma de todos os números resulta aí justamente no número 11, que significa o 11º chifre, ou o anticristo, que eles aguardam, né, ansiosamente aí para colocar no palco da história, através de todos os eventos, inclusive o evento do assassinato de John Kennedy, todos os outros que vieram, né, depois, e todos os eventos aí, guerras, etc, etc, que vocês sabem muito bem. E há eventos aqui que nós não podemos ficar mencionando, certo? Então vou colocar aqui, as cenas são cenas, né, impactantes. Então assistam aí com discrição, por favor, tá? Então podemos ver aí o carro de Kennedy, certo? Vejam só. Ele acenando para a multidão. Quando ele sai por detrás da placa, já leva o primeiro tiro, que entra pelas costas, sai pela garganta. E agora vem o tiro fatal. Vejam só. Certo? Foi isso que fizeram com o presidente Kennedy, que provavelmente estava aí sendo uma pedra de tropeço para a implementação da agenda Illuminati no mundo. É isso que eles fazem, tá, pessoal?
Você pode fazer pesquisa aí, há muitos vídeos no YouTube sobre isso. Mas quero ler aqui, tá, a pesquisa que fiz a respeito justamente, certo? Uma análise de Alan Watts, que ele é um repórter, que investigou a fundo esse tema, e ele deu uma entrevista, tá? Então aqui, ó, Alan Watts se manifesta mediante uma análise surpreendente e meridiana sobre a morte do presidente John Kennedy. Então estou afirmando isso aqui no livro, tá? Parece-nos que o mistério sobre o assassinato de JFK está resolvido e que a conspiração possui sujeitos e lojas. Aí vem a análise de Alan Watts, ele falando, tá? Aqui no rádio. Olá pessoal, sou Alan Watts e gostaria de falar um pouco a respeito das sociedades secretas. Essas sociedades têm inflamado toda a discussão sobre a teoria da conspiração, entre aspas, a qual é extraída de seu contexto pelos que estão no poder, para então ser utilizada por eles quase como um passatempo, o que por sua vez coloca em descrédito a verdade dos fatos. A história em si está cheia de conspirações, uma atrás da outra, produzidas por um ou outro grupo através de todos os tempos. Então, no filme sobre a vida de JFK, o diretor Oliver Stone mostra o grupo que assassinou o presidente no momento em que seus participantes se encontram no parque do Memorial de Washington. Então essa cena é emblemática, tá? E está lá o Kevin Costner, junto com o outro ator, né? Que ele faz o papel de um informante. E eles estão conversando sobre o homicídio de Kennedy. Esse aqui é o diálogo. Quem poderia ter tido poder para fazer tudo isso? E então, deixando-os diminutos, em segundo plano, no pequeno banco do parque, atrás deles, a câmera enfoca todo o símbolo do monumento, de cima a baixo na tela. O obelisco da verdadeira sociedade secreta acima de todas as pequenas instituições maçônicas, distante do pórtico que aparece ao fundo. Então, é aquele obelisco que existe em Washington, que é em homenagem justamente a George Washington. E ele diz: aqueles são os verdadeiros donos do poder, os que realmente mandam no sistema que conhecemos e que mandaram matar o presidente Kennedy. Esta cena é seguida de outra, na qual mostra o discurso de Kennedy pronunciado no Hotel Waldorf Astoria de Nova York em 27 de abril de 1961. E essa data é interessante, pessoal, pelo menos para mim, porque eu nasci em 28 de abril de 1962. Ele fez esse discurso faltando um ano e um dia para o meu nascimento, né? E esse discurso está aqui na íntegra, neste livro Os Reis que Virão. Esse discurso foi feito para a Associação Nacional de Editores de Notícias. Durou aproximadamente 19 minutos, ou ao redor disso. Neste discurso, o qual foi gravado e em que aparece sua transmissão, o presidente Kennedy fala a respeito da necessidade de não haver mais sociedades secretas no governo, porque ele era bem consciente da existência delas. Elas têm sempre estado ali e seguem soberanas até os dias de hoje. E seu discurso contra elas foi o que definiu o destino de Kennedy. Esta foi a verdadeira razão de ele ter sido assassinado publicamente, executado publicamente e com destreza, como diriam os da alta maçonaria. Tudo foi feito com muita habilidade a céu aberto, no momento em que ele era conduzido sob o sol e sua cabeça estava ali oferecida numa bandeja. Então, primeiro vemos um videoclipe do Oliver Stone,
Esta é uma questão real, não é? Por quê? O como e o quem é apenas teatro para o público. Oswald, Ruby, Cuba e a máfia mantêm a todos ocupados especulando como se tratasse de algum tipo de jogo de mesa que os impede de fazer as perguntas mais importantes. Por quê? Por que mataram Kennedy? Quem se beneficiou com isso? Quem tem tanto poder para manter esse assassinato encoberto? Quem? Então aqui vamos com uma verdadeira prova de ironia bem em frente do nosso nariz, em que vemos as respostas bem no começo do filme, e muitas vezes não somos capazes de tirar uma conclusão sobre o óbvio, a menos que alguém nos diga, como o Sr. Brzezinski, um antigo conselheiro de segurança nacional norte-americana, por exemplo. Assim, para reforçar a ideia, aparece em seguida o verdadeiro discurso de Kennedy pronunciado no hotel Waldorf Astoria de Nova York em 27 de abril de 1961, para a Associação Nacional de Editores de Notícias, em que ele sela seu destino como sendo o presidente que pela primeira vez falou em público sobre a necessidade de se extinguir as sociedades secretas, não apenas no governo, mas também na sociedade em que vivemos como um todo. Aqui está. Falar a verdade pode ser extremamente prejudicial à sua saúde, não apenas nesta era, mas em todas as eras. É interessante observar que em Dallas, próximo ao Dealey Plaza, onde tudo ocorreu, justo onde estão as 3 intersecções viárias formando uma tríade, ou um tridente pirâmide, justo ali perto os maçons construíram o monumento em homenagem à morte de Kennedy. Tá aqui, ó. Essa tríade, tá? Ok? Isso aqui é uma arquitetura maçônica, tá, pessoal? Tem muito disso aqui em Brasília, tá? Que eles chamam tesourinhas. Brasília é uma cidade cheia de simbolismo maçom. Agora, está ao seu critério decidir se isso foi construído em sua memória ou se é uma exaltação ao sujeito no cume do poder, no seu total domínio. Construíram um obelisco dentro de uma rotatória e no topo do obelisco colocaram, em forma de rocha, o fogo saindo do obelisco e logo abaixo um lago, exatamente como no Memorial de Washington. Assim vemos que sempre há o símbolo do fogo, o símbolo fálico. Fogo, espírito, energia, a força motriz refletida na água, que é o feminino. Então colocaram esse lago ali em Dallas para comemorar sua vitória. Acredito que foi para mostrar sua total dominação sobre o firmamento, a terra, o que é motivo de bastante orgulho para eles. E este é o significado que se esconde nesta torre de símbolo fálico que se vê refletido na água. O espírito e a terra, o firmamento e a terra. Está ao seu critério decidir se você devia continuar fazendo de conta que vive sob as ordens de um governo eleito. Então, vivemos sob ordens de um governo eleito? Nenhum governante eleito governa de verdade, tá certo? Que supostamente, então ele diz, fazendo de conta que vive sob as ordens de um governo eleito, que supostamente serve aos seus interesses, ou se você necessita total abertura como Kennedy estabeleceu a Associação de Editores da Imprensa, porque se você não pode ter essa abertura, você recorrerá ao sigilo. E sigilo nunca muda de direção, nunca muda seu apego pelo poder, seu instinto totalitário. Não podemos viver mais sobre sigilo, ele diz. Se pensarmos que podemos ir juntos para estarmos juntos, então estamos perdidos. Temos que dizer aos nossos governantes que exigimos conhecer todos esses oficiais que pertencem às sociedades secretas, como se autonomeiam, e conhecer seu juramento. E temos que descobrir aqueles que têm sido ajudados por aquelas associações menores,
e levado para as lojas maçônicas aos mais altos grupos, porque aqueles que se juntam ao clube que tem poder para controlar o mundo por sua própria descendência, tanto quanto se preocupam em não serem expostos. Não temos escolha nesta matéria. Basta ver como está o mundo. Estamos caminhando para uma ditadura científica, feita de departamentos científicos. Todas estas gigantes organizações internacionais formam parte do sistema de controle. Não são coisas à parte. Todos formam uma única coisa, e nós não temos muito tempo para atuar. Temos que exigir transparência e abertura imediata. Não podemos viver sob sigilo. O sigilo, pela sua própria natureza, pressagia malefícios àqueles que estão isentos do seu conhecimento. Obrigado por me escutar. Até logo. Fim da análise de Alan Watts. Então, a coisa que mais impressiona é justamente isso, que ele diz nessa análise, que é aquilo, que governos eleitos, na verdade, não governam. Certo? Existe uma força, e eles sempre dizem que isso é loucura de teóricos da conspiração, mas vimos aí como o mundo hoje consegue, quando quer, em determinados temas, se unir de forma unificada para a implementação dos seus objetivos. Que o Senhor Jesus nos proteja de todo esse mal que há neste mundo. Minha oração é para que Deus abençoe a cada inscrito neste canal e abençoe a cada um que é um observador da história e também participante dela. Porque sabemos que estamos vivendo tempos em que a profecia bíblica tem se cumprido de forma extremamente pujante. Fica a dica.